Infelizmente, apesar de todas as campanhas, da legislação mais severa, a gente percebe que o trânsito continua matando muitas pessoas, muitas vítimas, não é, capitão? Sim, infelizmente, o trabalho de conscientização e de fiscalização ele é constante, mas nós assistimos aí nos últimos 10 anos um grande aumento da frota de veículos, né? Rio Claro não ficou fora disso, foi em todo o país, e acompanhou da mesma maneira, né, mesmo com os mesmos números, a quantidade também de acidentes de trânsito, principalmente aqueles com veículos menores, né, motocicletas e carros comuns. As estatísticas do Movimento Paulista por Segurança no Trânsito mostram isso, né, que os motociclistas continuam a ser as principais vítimas. Sim, o motociclista, por conta até da velocidade que a moto consegue imprimir nas cidades, né, a facilidade de se locomover entre os veículos, né, e os abusos, principalmente na condução da motocicleta, são as maiores causas aí dos acidentes. Sim, um acidente, em regra, aqui no nosso país, é causado por falha humana, ou por uma desatenção, ou por um desrespeito à legislação, né, e uma escala bem menor, o motivo é falha mecânica. A gente observa que falta realmente o nosso condutor ser mais consciente, mais educado no trânsito, respeitar as regras de trânsito, né? Principalmente a questão da velocidade. Isso é o maior fator de acidente no nosso país e em Rio Claro também. Nesse caso específico do bairro Santana, agora há uma investigação para se identificar o condutor do veículo, para se entender o que aconteceu naquele momento. Sim. Porque no primeiro momento a polícia militar foi acionada lá no local, conseguiu ainda manter contato com a vítima que estava consciente, e ela alegou para a polícia que teria sido fechada por um veículo Uno, né? E com isso ela perdeu o controle e vindo a sofrer o acidente. E que o condutor desse veículo não teria prestado socorro a ela. Tá? Infelizmente ela veio a falecer algum tempo depois lá no hospital. E agora as investigações caminham para tentar esclarecer esse assunto, né? Então a polícia hoje está buscando imagens lá do local, alguma testemunha que possa realmente confirmar ou não essas informações iniciais. Algumas pessoas comentaram depois desse acidente lá na Rua 9, foi na Rua 9 com a Avenida 26, né? Que existem alguns cruzamentos aqui de Rio Claro, em algumas ruas, em que o condutor ele precisa avançar na rua para poder ter visibilidade, para poder perceber, ver se alguém está vindo ou não. É um problema também complicado aqui na cidade. Isso, muitos condutores se queixam dessa questão das ruas da cidade, né? Sim, nós já ouvimos também essa queixa, tá? De que o fato dos veículos estarem estacionados do lado em que você precisa olhar o fluxo do veículo acaba atrapalhando e você é obrigado a indicar, né, vou usar essa palavra aqui, um pouquinho o seu veículo à frente para poder enxergar. Esse assunto nós já até discutimos com a mobilidade urbana aqui de Rio Claro. Eles estão analisando essa questão aí, porque essa distribuição de vagas já foi feita já há algum tempo, né? Mas eu não tenho ainda uma informação para os ouvintes se isso vai ser alterado ou não. Há um estudo. Mas nós também recebemos esse tipo de queixa da comunidade, sim. Das 2017, de janeiro a dezembro do ano passado. Foram 40 atropelamentos, 795 acidentes de trânsito com vítima e 1.228 acidentes de trânsito sem vítima. Então é um número bastante significante, né, significativo, e traz esse alerta para a nossa comunidade, né, a ter alguns cuidados maiores na condução do veículo. Até dos mais básicos, como checar se o veículo está em ordem, né, a manutenção do carro está em ordem, equipamentos de segurança como freio, iluminação, né, pneus em bom estado de rodagem ainda. E o condutor também, no seu dia a dia, na sua direção do veículo, respeitar os limites de velocidade, respeitar a sinalização, principalmente dos semáforos, né? Não dirigir alcoolizado. A gente vê que ainda nós temos indicadores de acidentes por conta da direção com o uso de substâncias que alteram o comportamento da pessoa, o álcool principalmente. Apesar de hoje da multa estar num patamar bem alto, hoje uma multa mínima
Uma pessoa que conduz alcoolizada de R$ 2.934 e mais 12 meses ainda de suspensão da carteira. E mesmo assim nós assistimos alguns motoristas que fazem uso da bebida e dirigem o seu veículo, causando acidentes, né? Também respeitar a distância de segurança entre um veículo e o outro. A gente observa que as colisões traseiras ainda é bastante comum. Então são regrinhas básicas que, se o nosso condutor atentar, né, ele consegue também reduzir essa possibilidade de acidente. Estamos conversando com o capitão Barreto, da Polícia Militar. Bidu, tem perguntas? Sem dúvida, capitão. Em cima daquilo que o senhor está falando, Rio Claro é uma cidade plana e eu acho que isso é um dos fatores que facilita até para que os condutores acabem até ultrapassando o limite de velocidade. E tem um outro dado também, que não é só Rio Claro não, mas é geral, né? Que é a questão dos horários. A gente sempre vê, pela manhã, no início do dia, aquela preocupação de escola, trabalho, sim, aquela vontade de chegar rápido. E no final do dia, depois das 17 horas, também o retorno ao lar, aqueles até que ainda estudam à noite ou trabalham, quer dizer, já tem uma estatística em cima disso aí, com relação a horários mais frequentes dos acidentes que o senhor acabou de falar? Sim, com certeza. O período da manhã e o final da tarde realmente é um período mais crítico por conta da movimentação, da maior movimentação das pessoas que vão ao trabalho, levar os filhos às escolas, principalmente, e isso com certeza resulta num período de maior acidência de trânsito. E também nos finais de semana, principalmente na sexta-noite e no sábado à noite. Isso dá por conta de pessoas mais jovens, normalmente, que saem para se divertir. Alguns fazem o uso da bebida alcoólica também, ou então por extrapolar também na velocidade, da forma de conduzir esse veículo, frenagens bruscas e até mesmo de respeito à legislação de trânsito. Sinal vermelho, pare, né, placa de pare. Então nós temos aí no início da manhã, como você disse, final da tarde, e nos finais de semana, sexta e sábado, período noturno. Esses são os horários mais críticos realmente.